Olá, meu nome é Matheus Rodrigues e apresentarei uma resenha sobre o artigo Einstein e a Filosofia, de Cyril Dahmer. O artigo discute alguns pontos basilares do envolvimento de Einstein com a filosofia e os filósofos da ciência, e de seu texto Física e Realidade. Nos dias atuais, em que fazer ciência abrange um grande espectro de atividades, desde a pesquisa básica, passando pelo avanço da nossa compreensão da natureza até a resolução de problemas mais práticos, o trabalho do profissional em ciência deixa pouco espaço para questões de cunho mais epistemológico. Exceções existem. No entanto, é inegável que, ao fazermos física e buscar uma mais profunda compreensão da natureza, da verdadeira essência daquilo que constitui o universo ao nosso redor, está também propugnando uma visão de mundo. Embora não estejamos hoje habituados ao pensar filosófico, para os grandes físicos do século XX, as questões epistemológicas não eram de todos irrelevantes. Einstein não era um filósofo profissional, na acepção que atribuímos ao termo, da mesma maneira que Kant, resguardado o contexto histórico, não foi um físico. Neste breve artigo, o autor discute alguns aspectos relevantes do envolvimento de Einstein com a filosofia, tendo por base seu artigo Física e Realidade. Embora não seja hoje comum ao estudante de ciências um contato mais íntimo com a filosofia, não era típico apenas de Einstein, mas também de toda a sua geração de estudantes universitários, um conhecimento razoável de obras filosóficas de um modo geral, e de Kant de um modo especial. Seu opus magnum, A Crítica da Razão Pura, havia sido publicado em 1781. Aos 16 anos, Einstein já havia lido 3 das principais obras de Kant, e durante seu curso de graduação na Politécnica de Zurique, Einstein se matriculou no curso de Teoria do Pensamento Científico. A questão movida por Kant pode ser assim formulada: se a física e a matemática são possíveis enquanto ciência, por que não a metafísica? Como ele próprio afirma no prefácio à segunda edição de seu tratado. Nosso cérebro não é uma tábua rasa, sobre a qual a experiência vai deixando suas marcas, mas o processo de cognição envolve uma pré-estruturação por parte do sujeito, do conhecedor, uma vez que a metafísica está além da experiência, depende apenas da razão. Cumpre então mostrar sua cientificidade, fazendo-se uma crítica da razão pura. Resumindo, para Kant, a origem do conhecimento é a experiência do fenômeno, mas sua organização passa por estruturas a priori em nós. Durante o século XIX, com o avanço das ciências como um todo, em particular com a teoria de Maxwell, surge uma tentativa de adequar a tradição kantiana a estes novos desafios, o neokantismo. O neokantismo é a reformulação do programa kantiano frente ao estado da ciência que sofreu mudanças. A tese básica de Caselli, principal nome deste movimento, é que as entidades teóricas não são nem elimináveis da ciência, nem redutíveis a entidades observacionais. Ao questionar o nexo entre a teoria e a realidade, recai-se no problema da relação entre a ciência e a realidade. Nesta discussão, os neokantistas, dois filósofos e físicos, Moritz Schlick e Hans Reichenbach, defendiam o convencionalismo de Poincaré, que a contribuição do sujeito vem na forma de definições que ligam conceitos a noções empíricas. Uma vez fixadas as definições, a falsidade ou veracidade empírica de todas as seções dela decorrentes são definidas pela experiência. A questão fundamental que move Einstein é a maneira pela qual conceitos devem ser relacionados a fatos, ou seja, como teorias científicas abstratas se coadunam com fatos empíricos. A filosofia de Einstein é uma filosofia de consequências, sugerida por problemas científicos do momento. Sua filosofia é resultado de suas descobertas a respeito da estrutura do espaço-tempo, assunto ao qual ele dedica longas páginas em seu texto. Mas Einstein é também um realista, pois acredita na existência de um mundo externo independente de nossas percepções do mesmo. Para Einstein, teorias são livres construtos, mas devem representar a realidade e se adaptarem na medida em que nossa maior capacidade experimental for jogando por terra fatos antes tidos como verdadeiros. A exemplos de muitos cientistas, Einstein mostrou ao longo de toda a sua vida uma preocupação constante com questões epistemológicas, suscitadas pelas suas descobertas. Marcante na postura filosófica de Einstein foi sua insistência pelo direito à abstração, por esta permitir um avanço além das fronteiras conhecidas do conhecimento. Mas, por outro lado, sua postura realista defendia a existência de um mundo externo alheio à nossa vontade, e da experiência como determinante do sucesso ou insucesso de uma teoria, podendo afirmar com grande dose de segurança
que a predisposição de Einstein em seguir as consequências filosóficas de seus trabalhos permitiu a ele questionar os fundamentos da teoria física, de modo que poucos físicos até então haviam conseguido.